E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o segundo ano. E o conteúdo, meus amores, é Zoologia Moluscos, aula 1. Finalmente entramos nesse filo que eu sou apaixonada, tá, Ana Lia? Mas tu já falou isso quando a gente estava falando sobre artrópodes. Você já falou isso quando a gente estava falando de anelídeos. Você já falou isso quando estávamos falando de quinidários. Sim, e de verminoses também. Mas os moluscos, gente, são animais extremamente desenvolvidos, inteligentes, especiais, maravilhosos, seres de outros planetas que nos dão o privilégio e a oportunidade de conviver com eles aqui, tá? Por isso, gente, inclusive daqui já falando um pouco da minha vida, porque afinal vocês me conhecem, eu já contei essas histórias tantas vezes, mas vamos deixar registrado aqui, contar para toda a tua família. Tu não tá assistindo essa aula com a tua família, então chama para eles aprenderem, apreciarem os moluscos. Os moluscos, gente, são os animais, tipo, um grupo dentro dos moluscos. Eu sou bióloga e eu ainda sou carnívora, mas tem um grupo dentro desse filo que eu não consigo consumir pelo respeito que eu tenho a eles. Eu tinha que escolher um animal, tem vários animais, né, mas entre aqueles que as pessoas costumam consumir na sua dieta, esse eu respeito. E não é porque eu não goste do sabor, é porque eu conheci eles ao vivo e a cores. Então, depois disso é uma relação, né? A gente cria essa relação, essa afetividade. E quem são eles? Moluscos são nome, assim, ó, tradução. Animais de corpo mole, ok? Alguns têm concha externa, outros têm concha interna e outros não têm concha, mas como proteção eles vão encontrar artifícios e artimanhas. Antes da gente estudar as características, que eu já falei no início, animais de corpo mole, concha e concha, as características embriológicas são iguais ao grupo anterior. São triblásticos, 3 tecidos embrionários, celomados, já tem cavidade, não vai ter perdido. São de simetria bilateral e são protostômos. Então aqui nenhuma novidade, já matamos embriologia, tu já sabe de tudo isso. Já fizeram uma prova, estamos aqui na 12ª semana, então tá tudo tranquilo. Meu cabelo tá com frizz, tá? Mas eu cortei, repararam que eu cortei meu cabelo caseiramente para a gente não sair de casa, mas estamos aqui, ó. Mas ele hoje está um dia meio de chuva. E o que tem a ver isso com a história? Muito melhor a gente ver os bichinhos. Na apresentação não tem fotos do molusco, nessa apresentação de PowerPoint, mas tu joga no Google, como eu joguei aqui, e eu vou mostrar nesse primeiro vídeo, vídeo no vídeo, e vou mostrar para vocês como achar no YouTube também, e imagens. Mas vamos no início. Depois a gente vai ver cada grupo, eu vou dar uma passada geral. Olha aqui, ó, algumas imagens que eu selecionei para te mostrar. Então, quem são os nossos amiguinhos moluscos? Tem um grupo que se chama cefalópodes. Cefalópodes são animais de corpo mole que têm os pés na cabeça. Que pés são esses? Na verdade, são tentáculos. O maravilhoso polvo, gente. Eu sou apaixonada pelo polvo. Eu vou mostrar vídeos que mostram que esse animal é inteligente, tem um neurônio maravilhoso, que ele tem um tamanho maior que o neurônio humano, mas muito parecido. Ele ainda é microscópico, mas ele é mais fácil de ser estudado. Como as pessoas consomem o animal, infelizmente, eles acabam pegando o cérebro para entender o cérebro do mesmo ele sendo invertebrado, considerado um animal bem simples comparado com o ser humano, estudando o neurônio dele e os das lulas também, né, que a gente já vai falar, que são desse grupo também, se entende um pouco do funcionamento do neurônio humano. Então eles são extremamente desenvolvidos, capacidade de camuflagem, uma coisa maravilhosa que a gente já vai ver. Então aí a gente tem os polvos e vamos ver ao longo do tempo qual é a diferença entre os demais cefalópodes. Aqui a gente tem uma fotinho, ó, das lulas. Tem vários tipos de lulas, as lulas têm mais tentáculos do que o polvo. Ela, porém, tem um corpo um pouquinho mais duro porque tem uma concha interna, mas depois a gente vai falar sobre isso. As lulas, elas são muito lindas de mergulhar também, porque elas têm como se fosse uma luminescência. À medida que elas vão se movimentando, as cores vão mudando. Veremos também algumas imagens. E a gente tem, junto aqui com os cefalópodes, nós temos os náutilos. Os náutilos, ó, aqui tem, eu separei para vocês, ó, a foto do náutilo, da lula e do polvo.
né? Existem, inclusive, só pra falar, polvos muito grandes que tem vídeos no YouTube que polvos consumindo tubarões, sendo que os tubarões costumam ser alimentar de polvo, mas dependendo do invertebrado, que o polvo é um animal bem mais simples, né, que o tubarão, mas dependendo do tamanho do polvo, ele pode comer um tubarão. E existem lulas gigantes que vivem nas altas profundidades, tá? E que tem também, vamos ver se a gente consegue mostrar os vídeos, não sei se vai dar tempo de ver tudo isso. E eu até conto que eu conheci uma lula gigante, mas uma lula gigante que ela estava no Formol, lá naquele museu de história e museu natural da Nova Zelândia, quando eu estive lá em Wellington, o Te Papa, pode procurar aí no Google e no YouTube, e lá eles mostram um vídeo de um navio pesqueiro que estava num mar muito frio, e eles lançam aquelas no navio, aquelas linhas gigantes, né, tudo automatizado para pescar cardumes que também vivem em profundidade grande. Nisso, acidentalmente, uma lula que vivia na grande profundidade, indo atrás do peixe que estava sendo pescado, foi fisgada e foi trazida à tona, e aí eles retiraram. Eu sempre mostro esse videozinho, né, lá do Tepap, eles retirando a lula, e aí nunca tinha sido até então encontrado uma lula tão grande, e aí eles acabaram tirando, levando dissecando, digamos assim, e expondo lá no museu. Aqui a gente tem o náutilo, então cuida só, dos cefalópodes nós temos o que não tem concha, que é o polvo, o que tem concha interna, que é a lula, a gente vai falar isso melhor, e o náutilo que tem uma concha mais ou menos em espiral aqui, ó, e tem tentáculos. Todos eles se chamam cefalópodes porque tem pés na cabeça, ok? Mas a gente vai deixar para estudar melhor os cefalópodes, era só para mostrar para vocês. Aí também a gente tem os nossos amigos, né? Peraí, esse aqui deixa para depois. Nossos amigos bivalves, em Florianópolis, altamente conhecidos bivalves, porque nós somos produtores. A maricultura, que é a criação de ostras, é a criação, artificialmente as ostras que a gente consome na ilha, elas vêm do Pacífico, elas foram trazidas do Pacífico e se adaptaram muito bem. E os maricultores fazem a reprodução delas para a criação. E o que a gente tem aqui dentro dos bivalves, que são um tipo de molusco que a gente vai falar? Também animais de corpo mole protegidos por uma concha que é compartida em duas valvas, tá? Muitas pessoas falam erroneamente que são duas conchas, mas na biologia é uma concha dividida em duas valvas, é uma concha dividida ao meio. E aí, só para você pensar, vamos passar aqui para baixo para tu enxergar. Quando a gente está no mar ou na beira da praia caminhando, que a gente encontra várias conchinhas, na verdade aquilo ali são como se fossem esqueletos de animais que já estão mortos, né? Já teve um animal vivo ali e se tu for ver, muitas delas vai ter, se elas forem dessas simples, né? Elas terão em algum ponto da praia, em algum ponto do mar, a sua parceira que foi perdida, né? Quando o animal, que é a parte mole interna, ela morre. Também falaremos super um monte. Existe uma grande diversidade, várias espécies, marisco, berbigão, monstro, são todos exemplos de bivalves. Outro animal muito importante, eu não quero dar spoiler aqui, ó, são os gastrópodes, aqui estão eles. Tchará, quem nunca se deparou com um caracolzinho? Caracol africano, não é caramujo, caracol é o terrestre, caramujo é o aquático. Os dois têm concha externa, terão diferenças entre eles, tá? E existe a lesma. Gente, a lesma não é um caracol que deixou sua casinha, que nem a gente aprendeu lá no primeiro ano no prézinho. Não, são animais diferentes. Para vocês terem uma noção, a concha serve como proteção desse animal. Aquela lesma, quem gosta de comer caracol? Pássaros. E com a concha fica muito difícil, eles se escondem na concha e o pássaro não come. A lesma, ela sobreviveu porque ela costuma ter um sabor bastante desagradável para o predador. Por isso que ela não tem a necessidade de ter uma concha, então por isso que esses animais sem concha sobreviveram. Existem lesmas, todas são do mesmo grupo, terrestres e aquáticas. E olha só, a gente vai estudar bonitinho que aqui internamente todos os órgãos estão distribuídos. Isso aqui que a gente enxerga são tentáculos, tá? E são tentáculos que têm a função de perceber cores, ou seja, esqueci a palavra.
sensoriais, né? E obrigada por me lembrar. E eles captam sim. Então, quando a gente vê uma animação que tem olhinhos, é verdade, a gente vai ver que são muito especiais. E já mostrando, dando um spoilerzinho de quando a gente estudar os gastrópodes, que é esse grupo de moluscos, existe essa grande diversidade de lesmas do mar, que no mergulho a gente chama de nudibranchs, que elas são bem pequenininhas. Tem algumas nudibranchs que são plateumintos aquáticos, tá? E eu já vi também nudibranchs que são anelídeos, mas o mergulhador não teve esse estudo, só chama de lesma do mar. Algumas são moluscos, outras não. A maioria é, e elas têm uma infinidade, uma diversidade de cor, e nós mergulhadores que a gente não toca em nada, não pega em nada, até porque muitas são tóxicas, mas mesmo que não fossem, a gente só fotografa. Então lá tem umas, parece o coelhinho da Páscoa, a coisa mais fofinha, e aí a gente vai mergulhando e tirando essas fotografias. Olha, encontrei elas, são bem pequenininhas no meio do coral. Quando tu encontra uma dessas, tem algumas mais comuns, outras menos, tá? Que tem uma pessoa sem noção pegando na mão, mas nunca se pega. E aí, meus amores, então a gente viu aqueles que têm duas valvas, a gente viu os que não tem concha ou concha interna, pés na cabeça, cefalópodes, né? E aí tem uns outros que são esses aqui, monoplacófora, que tem apenas uma concha, mas a gente vai vê-los no momento adequado. Tem esses aqui que tem uma concha articulada e o animal tá lá dentro, tá ali embaixo, tá? Com corpo mole. E tem esses aqui raríssimos, ai, olha aqui, desculpa, dando spoiler. E tem esses aqui que é o escafoda, que tem uma concha em formato de dente de elefante, né? Também é chamado de dentílio. E lá dentro tem um animalzinho de corpo mole. Sempre com concha ou sem concha, o animal tem o corpo mole, ok? Mas tudo isso, eu só mostrei esses detalhes, as diferenças de monoplacófora, de cefalópodes, gastrópodes, a gente vai ver nos próximos vídeos. Esse primeiro vídeo era para te apresentar quem são eles e te mostrar que loucura que eles são. Na aula de gastrópodes e na aula de cefalópodes a gente vai ver mais imagens. E de bivalves também, de bivalves a pessoa abrindo, retirando as pérolas. A gente vai ver a camuflagem do polvo em cefalópodes. Então, vem comigo que eu adoro essa aula e ai de ti que não goste. Beleza? Fechou? É isso aí. Beijo, amo vocês.